Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI do Rio Melchior. Distritais sobrevoam o leito do rio e fazem vistoria em estação de tratamento de esgoto. Contraponto. Greve dos professores gera debates no plenário da CLDF. Conheça seus direitos. Comissão da CLDF lança cartilha explicando como fazer cobranças junto ao poder público. Dinheiro para educação. Projeto propõe que a economia nas contas das escolas se converta em recursos para o PEDAF. Gol de placa. Clube Gero Vital celebra 60 anos com direito à lei da CLDF, transformando a pelada em patrimônio cultural do DF. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa durante a primeira semana de junho. Na sessão ordinária do dia 3, a Câmara Legislativa aprovou a derrubada de vetos do Executivo a 25 projetos de lei apresentados por deputados distritais. Na prática, isso significa que essas propostas se tornarão leis, impactando diretamente a vida da população. 2 vetos derrubados recaíam sobre projetos do deputado Joaquim Roriz Neto. Com isso, entra em vigor a lei que prevê multa para quem agredir motoboys durante o trabalho. As multas podem chegar a até R$30 mil. Também passa a valer a norma que aumenta a quantidade de refeições por pessoa nos restaurantes comunitários. Com a medida, cada usuário poderá comprar até 4 refeições por turno. Até então, o limite por usuário era de 2 refeições por turno. A CLDF também derrubou 2 vetos que atingiam propostas da deputada Deise Amarilho. Com isso, entram em vigor a lei que obriga concessionárias de água e luz a incluir fotos de foragidos por violência contra a mulher nas faturas de consumo e também a que cria o processo administrativo eletrônico para a garantia dos direitos das mulheres. De autoria do deputado Gabriel Magno, entra em vigor a lei que prevê a instalação de salas de amamentação em órgãos públicos do GDF. Outra proposta de autoria do parlamentar garante liberdade de organização das entidades estudantis na Universidade do Distrito Federal. A deputada doutora Jane também teve 2 propostas transformadas em lei. A primeira delas aprova o programa Rotas Rurais, que pretende melhorar o endereçamento digital nas zonas rurais do DF. A segunda medida garante a criação de um programa para a saúde reprodutiva da mulher, com foco na prevenção e diagnóstico precoce. 2 propostas do deputado Pastor Daniel de Castro também viraram leis. A primeira busca assegurar cirurgia reparadora de mama para mulheres em casos de mutilação após tratamento de câncer. A segunda institui o curso gratuito A Prova DF, que pretende ajudar estudantes da rede pública a se preparar para vestibulares e concursos. O deputado Ricardo Vale também teve 2 leis aprovadas. Entram em vigor a lei que assegura a oferta de opções veganas na merenda das escolas públicas e a lei que fortalece a proteção trabalhista em contratos na administração pública do DF. 2 projetos do deputado Rogério Morro da Cruz também viraram leis. O primeiro cria o programa Cartão Reforma, que destina recursos para aquisição de materiais de construção por famílias carentes. O segundo institui o programa SOS Mulher, com medidas voltadas à superação da pobreza. O deputado João Cardoso é autor de 2 novas leis. A que institui a política de atenção à síndrome Ehlers-Danlos e transtornos de hipermobilidade e a que reorganiza as regras de lotação e remanejamento dos servidores da carreira da educação. 2 propostas da deputada Paula Belmonte foram aprovadas. A primeira institui relatório anual sobre a situação socioeconômica das mulheres no DF. A segunda garante transporte gratuito para pais de bebês prematuros internados em UTIs neonatais. O deputado Max Maciel também teve 2 propostas convertidas em lei. Uma delas institui a política Vinícius Júnior de combate ao racismo nos estádios do DF. A outra proposta cria o programa Casa da Doméstica, para apoio a essas profissionais. 2 matérias de autoria do deputado Robério Negreiros entrarão em vigor. A primeira restringe o uso de portarias virtuais em condomínios residenciais.
A segunda garante a isenção da diária de pátio do Detran para quem retira o carro no mesmo dia em que ele foi apreendido. Outra proposta aprovada pelos distritais garante mais proteção para trabalhadores terceirizados, evitando demissões sem justa causa. O deputado Chico Vigilante é o autor da medida. De autoria do deputado Fábio Félix, fica criado o selo Desperdício Zero, para estimular empresas e órgãos públicos a combater o desperdício de alimentos. Os distritais também aprovaram proposta do deputado Tiago Manzoni, que cria a política distrital de valorização das disciplinas elementares nas escolas. Também no dia 3, os deputados de oposição anunciaram que irão obstruir as votações de projetos de lei do GDF enquanto professores da rede pública permanecerem em greve. De acordo com os oposicionistas, o objetivo é impedir que matérias de interesse do governo sejam votadas até que haja acordo. O assunto também dominou os pronunciamentos em plenário na sessão do dia 4, quando diversos deputados foram à tribuna manifestar apoio à paralisação. A greve dos professores da rede pública do DF aqueceu os discursos da sessão ordinária do dia 4 de junho. Os docentes interromperam as atividades no dia 2 de junho, mas o Tribunal de Justiça do DF Territórios julgou a greve abusiva e chegou a estabelecer uma multa diária de R$1 milhão ao Simpro, sindicato que representa a categoria. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a multa. Entre outras demandas, os professores reivindicam ajuste salarial e convocação de novos profissionais através de concurso público. O deputado Gabriel Magno, que já presidiu o sindicato, saiu em defesa da paralisação e pediu a abertura de uma mesa de negociação junto ao GDF. A educação precisa ser prioridade, presidente Ricardo, por uma questão numérica. Nós temos 705 escolas na rede pública. Nós temos 500 mil estudantes matriculados nas escolas públicas do Distrito Federal. Nenhum serviço público atende essa quantidade de pessoas. 500 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos. De acordo com o censo do IBGE, presidente, uma família no Distrito Federal são 3 pessoas na média. 500 mil estudantes significa que nas escolas do DF hoje dependem da escola pública 1,5 milhão de brasilienses. É a metade da população dessa cidade. É por isso que a educação precisa sair do discurso da campanha. E eu quero aqui finalizar, trazendo de novo esse documento que alguns deputados e o governo parece que esqueceram. Isso aqui é uma lei, é o Plano Distrital de Educação. Eu vou trazer hoje 2 metas, presidente. A meta 20, que é a meta do orçamento. O plano diz que em 2024 nós deveríamos chegar a 4,44% do PIB do DF investido em educação. Sabe quanto nós estamos, presidente? 2,17%. É a metade do que o PDE pede. Já o deputado Tiago Manzoni criticou o sindicato e disse que a entidade estaria sendo motivada por interesses políticos e partidários. Este deputado que está falando aqui destina quase a metade das suas emendas parlamentares para a educação, para as escolas. Aqui, esse movimento aqui não representa os professores, não representa as escolas do Distrito Federal, só representa a política partidária do PT e do PSOL. O que vale, deputado Joaquim Roriz, e o que nos dá esperança, é que esse movimento está se enfraquecendo, porque há centenas de professores, talvez a maioria deles, que não se sinta mais representada pelo Simpro. Muitos dos professores não se sentem representados por essa falta de educação que está aqui, por esse tipo de comportamento. E quando nós andamos pelas escolas, nós recebemos o feedback do trabalho que está sendo realizado aqui, do trabalho que é realizado pela educação, mas a educação de verdade. Essa hegemonia e esse domínio da esquerda está acabando nas escolas, está acabando nas universidades. Nós estamos correndo uma maratona, nós já começamos e não vamos parar. O presente pode até parecer que é deles, o futuro é nosso.
O presidente da CLDF, o deputado Wellington Luiz, disse que está buscando fazer intermediação junto ao TJDFT para tentar encontrar uma solução para a greve. Deputado Gabriel, que nos solicitou que a gente marcasse essa reunião com o nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Valdir Leôncio, ao qual publicamente também agradecemos a pronta resposta, a sensibilidade demonstrada de Vossas Excelências, testemunhar o cuidado que ele tem com os nossos educadores. E eu, até pela minha origem, presidi um sindicato durante 12 anos, sou servidor público, sou trabalhador, entendo que o legítimo direito ao movimento grevista precisa ser respeitado. Então a gente precisa ter diálogo, precisa conversar e buscar uma solução, principalmente quando se trata de uma das categorias mais importantes da face da terra, que são os educadores. Um retrato preocupante visto por todos os ângulos. Este é o Rio Melchior, centro das atenções dos deputados distritais, membros da CPI que investiga as causas e os responsáveis pela poluição dessas águas. Na última semana, os parlamentares foram ver de perto a extensão do problema. E para ter uma visão mais ampla da situação, nada melhor do que um olhar de cima. Com o apoio da Polícia Civil, a CPI sobrevoou o leito do rio no último dia 4. Do céu, os distritais puderam ver pontos de lançamento de efluentes no curso das águas, situação que preocupa e pede inspeções futuras. As nossas aeronaves são hoje instrumentos importantes no combate a todo tipo de crime, inclusive o ambiental. Então, hoje, junto com os nossos deputados, a presidente e o relator da CPI, a gente tem uma visão mais ampla para que esses parlamentares, no conjunto de deputados, consigam ter uma visão clara do que de fato está acontecendo no caso específico do Rio Melchior. Foi de extrema importância para que a gente conhecesse a região ali, principalmente a região da cerâmica. Então nós fizemos esse sobrevoo todo do leito do rio e nós observamos que a parte mais crítica, vamos dizer, que nós vamos ter uma observação maior, é da estação do Calcário até o nascedouro do Rio Melchior. E nós vimos também uma entrega de água, vamos dizer assim, de um abatedouro que a gente quer analisar também. A gente viu alguns fluxos lá de água bastante intenso, desembocando no rio Melchior. Isso nos preocupou, foram feitos vários momentos de sobrevoo no mesmo local para identificar de fato a qualidade da água. Claro que na distância que nós estávamos não dava para perceber a real qualidade da água, mas agora vamos em loco, presenciar mesmo o que está acontecendo, que água é aquela, de onde ela está vindo. Uma das visitas em loco ocorreu logo no dia seguinte, aqui na estação de tratamento de esgoto Melchior da CAESB. Os parlamentares vieram ao local para analisar as condições de funcionamento e verificar se as exigências ambientais estão sendo cumpridas. Responsável pelo tratamento do esgoto das regiões de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Sol Nascente e Águas Claras, a estação Melchior é uma das maiores da América Latina, com capacidade para tratar até 130 milhões de litros de esgoto por dia, quase 1.500 litros por segundo. O sistema de tratamento de esgoto do Distrito Federal ele tem 15 estações de tratamento de esgoto, sendo que a ET Melchior ela é a maior. Então aqui a gente recebe e trata os esgotos de uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Então a companhia ela recebe esse esgoto, trata e devolve para o Rio Melchior numa condição que não causa impacto ao rio. Durante a visita, os deputados viram de perto todo o processo de tratamento do esgoto, desde as primeiras etapas até os tanques onde micro-organismos ajudam a remover a sujeira, além do local onde resíduos mais pesados são separados e secos. De acordo com a CAESB, a unidade segue rigorosos padrões técnicos e ambientais, resultando na remoção de até 95% da matéria orgânica. Para melhorar a eficiência da estação, a CAESB pretende agora investir 300 milhões de reais. Entre as melhorias, está previsto um polimento final para aumentar o nível de remoção de matéria orgânica. Vai ser alterada a tecnologia de tratamento, a gente vai implantar uma unidade de tratamento de polimento final,
que é uma unidade de tratamento químico após o tratamento biológico. Esse polimento final ele traz mais segurança operacional para o sistema, além de melhorar a qualidade do que é lançado hoje. A pretensão com essa melhoria é passar de 95% para 98% de remoção de matéria orgânica, aumentar as eficiências de remoção de fósforo. Pesquisadores da UNB também acompanharam a visita e coletaram amostras da água em todas as etapas de tratamento. Os dados serão analisados e enviados à CPI. Membro da CPI, o deputado Joaquim Roriz Neto gostou do que viu na estação de tratamento. Na avaliação dele, o foco das investigações da CPI é determinar quando começaram os problemas do Rio Melchior. Que a gente presenciou que é uma qualidade de tratamento alta. A gente vê que nessa gestão está tendo avanços para poder tratar o Rio Melchior. Agora, a pergunta que a gente deveria estar fazendo: quando que o rio entrou em risco? A deputada Paula Belmonte parabenizou os técnicos da CAESB pelos esforços em melhorar o tratamento de esgoto. Mas a presidente da CPI manifestou preocupação com a desproporção entre a quantidade de efluentes lançados pela estação e a vazão do Rio Melchior. Enquanto o rio tem uma vazão média de 750 litros de água por segundo, a estação Melchior despeja nele cerca de 1.400 litros de esgoto tratado por segundo. Na avaliação da parlamentar, a questão precisa ser melhor avaliada, garantindo que o rio não seja sacrificado. A vazão do Rio Melchior é muito pequena, só que o parâmetro para você jogar o efluente aqui é do Corumbá. Então é uma desproporcionalidade muito grande. Então essa região, entre todo esses despejos de efluentes aqui da região, que tem o aterro sanitário, que tem a CAESB, que tem o abatedouro, que tem outras empresas aqui que estão jogando, ele ainda é muito pequeno para receber essa quantidade. Então, para mim, é muito triste Brasília, que tem uma quantidade de recursos hídricos escassa, para a gente poder falar que é um rio que vai ser, vamos dizer assim, como dizem, sacrifício ambiental. Nesta escola pública, no Núcleo Bandeirante, o dinheiro do PEDAF, o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, faz toda a diferença quando o assunto é a manutenção do espaço. O vice-diretor conta que, com os 130 mil disponibilizados pelo programa a cada semestre, eles fazem o reparo das instalações elétricas e hidráulicas, dos aparelhos de ar-condicionado das salas de aula, da pintura de toda a escola, além de outros serviços para a conservação do local. É por causa desse dinheiro e de como ele é aplicado pela atual gestão que o colégio está assim, organizado, arrumado e bem estruturado. Se a gente não tivesse o PEDAF, a gente não conseguiria trabalhar, porque a gente precisa de manter a escola funcionando. E se for depender da burocracia que é fazer na sede, na central, ficaria mais difícil. Então a gente consegue fazer de uma forma mais simplificada aqui na escola. Para quem não conhece, o PEDAF foi pensado para dar mais autonomia para as escolas fazerem pequenos reparos de forma mais rápida, melhorando a qualidade do ensino e fortalecendo a gestão democrática. Agora, já pensou se a escola pudesse aumentar os valores do PEDAF? A Câmara Legislativa quer contribuir para isso, com o projeto de lei do deputado Martins Machado. Pelo projeto, a escola que fizer, por exemplo, a instalação de uma usina de energia solar ou de um sistema de reutilização de água e conseguir reduzir as contas de luz e de água, terá esses valores economizados revertidos em recursos do PEDAF. Uma economia de 100 mil por ano, fora a visão que isso traz para os alunos de uma energia sustentável, energia limpa, uma conscientização em relação à importância do meio ambiente, né, para os alunos. Então, veio a ideia de nós alterarmos a Lei 6.023, onde o que vai acontecer? Já que vão economizar,
Por que não essa economia não voltar para a escola? Em forma de PEDARF mesmo. E aí a escola usa conforme a necessidade dela. É sempre bom a gente receber mais dinheiro, né? E vai ajudar, vai sempre passar para alguma outra coisa que possa estar fazendo falta. Se o seu direito como cidadão for negado, o que você pode fazer? A quem deve recorrer? Grande parte da população não sabe como proceder nesses casos e apenas aceita as injustiças. Um dos papéis do poder público é exatamente esse: orientar a sociedade a conhecer o significado de cidadania e a acionar instituições de Estado. Por isso, a Comissão de Assuntos Sociais da CLDF produziu uma cartilha para orientar os moradores sobre os seus direitos e como reivindicar melhorias no serviço público. O lançamento aconteceu no dia 3 de junho, numa igreja evangélica em Capão Comprido, em São Sebastião. A cartilha foi produzida pela Comissão de Assuntos Sociais da CLDF. São 6 páginas com contatos de órgãos e informações de serviços públicos. Existe um passo a passo orientando o cidadão a proceder em caso de alguma negativa de direito. São dicas como registro da negativa até denúncia ao Ministério Público. O deputado Rogério Morro da Cruz é o presidente da Comissão de Assuntos Sociais da CLDF. Primeiramente, é a utilidade pública, né? Para essas pessoas que às vezes não têm informação precisa. Então, a informação é tudo na vida das pessoas. Então, o intuito dessa cartilha, essa mãe que vai muitas vezes no CRAS, não tem um atendimento, vai na UBS, não tem atendimento, muitas vezes seu direito negado. Então, esse foi o intuito e quero agradecer toda a minha equipe, agradecer à Câmara Legislativa, à Defensoria Pública por ter juntos aí elaborado essa cartilha. O parlamentar presidiu o encontro no Capão Comprido, onde, entre outras autoridades, estiveram presentes o defensor público do DF, Celestino Schuppel, e Roberto Medeiros, administrador de São Sebastião. Quanto mais informação, mais conhecimento a comunidade adquire, mais ele vai lutar por seu direito e também ajuda até a própria administração, que a comunidade entendida, tendo conhecimento, ele leva a demanda mais fácil para a gente, já esclarecido o que ele precisa, o que ele necessita, para a gente poder atender, que é a nossa missão, atender a comunidade. A população local participou do lançamento da cartilha e cobrou o poder público sobre algumas reivindicações históricas da comunidade. Esta moradora, por exemplo, tem 2 filhos, um deles pequeno, e perguntou sobre a previsão para construir uma creche na região. É porque as creches particular, elas são mais caras, né? Tipo R$450, as mais baratas que eu vi, né? Procurei. E as mãezinhas que trabalham, né? Como eu não tenho essa condição toda, assim, de estar pagando esse valor por mês, né? Porque aí eu ia passar dificuldade. Então é bom ter uma creche. Um representante da Secretaria de Educação estava no encontro e explicou que há projetos para instalar uma creche e outras unidades de educação nas redondezas. A médio prazo, a gente tem a concessão de uma área no Capão Comprido, que ela fica no mesmo lote que está a Escola Classe São Bartolomeu. Essa área, hoje ela é cedida para uma associação. Ontem mesmo tivemos reuniões para que essa área seja uma parte dela cedida para a educação, para a construção de um CEPI, que é um Centro de Primeira Infância, que é uma creche, né, pública, para atender a população do Capão Comprido. O deputado Rogério Morro da Cruz lembrou ainda que está em tramitação um processo para criar um hospital regional em São Sebastião. Já temos o projeto pronto, né? Aprovado também pelo Tribunal de Contas. A Nova CAP é a dona do contrato, que em breve estará licitando, previsão para agosto. Então, haverá sim, em breve, a construção do tão sonhado Hospital Regional de São Sebastião. A cartilha orientando sobre as reivindicações de direitos pode ser acessada no site cl.df.gov.br/cas-publicacões. Família, treinamento físico, amizade, confraternização e integração. E uma paixão que dura 6 décadas.
Desde 1965, a Sociedade Esportiva Gerovital reúne craques da bola e da vida para a pelada mais antiga do Distrito Federal e, quem sabe, do mundo. Nem feriado, nem final de Copa do Mundo fazem essa galera deixar de entrar em campo. Toda quarta e sábado, sem falha, eles se encontram no gramado. Não é à toa que já são mais de 6.000 partidas ininterruptas. Sim, você ouviu certo. Ininterruptamente. Valmir é um dos fundadores do Gerovital e conta como tudo começou. Eu e Edmundo, nós jogávamos em vários times aqui. Nós jogamos no Elefante Branco, jogamos no W4. E depois, então, nós resolvemos, porque nós trabalhávamos já junto desde 63. Então, durante 2 anos, nós jogamos em vários times aqui de pelada em Brasília. E depois, então, nós resolvemos a criar o Gerovital. Foi uma época muito especial, porque nós aqui passaram vários médicos, advogados, administradores, secretários de Estado, né? Durante toda essa trajetória de vida dos 60 anos do Gerovital. E como o Valmir falou, por aqui tem engenheiro, político, professor, servidor público, médico. Tem jogador jovem e não tão jovem assim. Gente que já jogou muito e gente que jura que joga até hoje. No Gerovital, posição em campo não importa tanto quanto a resenha depois do jogo. Da família, é uma unidade, briga no campo, chega aqui fora na resenha, conversa, brinca, vira uma amizade dentro e fora. E muitos de nós, fora daqui, a gente também tem uma amizade fora do campo. Tem mesmo esse convívio, né? E aqui nós temos várias pessoas das mais diferentes classes sociais, pessoas de ideologias diferentes, de fé diferente uma da outra. E esse convívio é importante porque a gente aprende, né, um com o outro. Né? Essa amizade que nós temos vale mais que muito dinheiro. E isso realmente é impressionante. Todo mundo se dá bem, daqui a pouco você vai ver xingamento, você vai ver tudo aqui, mas saiu, tá todo mundo bem. É uma amizade sincera e absoluta. A história começou em um campo próprio e durou 40 anos por lá. Hoje, há 20 anos, a bola rola no gramado do Clube Cota Mil, às margens do Lago Paranoá. Mas o espírito é o mesmo: futebol amador, democrático e cheio de emoção. Eles eram vizinhos aqui, nós tínhamos o nosso departamento de futebol e resolvemos juntar as forças lá do Gerovital que estava se mudando, trazendo aqui para o nosso convívio. E deu tudo certo. O Gerovital é o pelada mais antiga do mundo, né? E também com as maiores celebridades de Brasília. Aqui é recheado de celebridades. E dentro do clube, que é o clube mais antigo da orla do Lago Paranoá, né? E então é um casamento muito interessante. Dizem que Gerovital era o nome de um remédio famoso antigamente porque ajudava a retardar o envelhecimento. Mas aqui no DF, a verdadeira fonte da juventude tem chuteira, meião e gol de placa. Sim, o Gerovital existe, mas não vem em cápsula. Vem em forma de futebol, amizade, compromisso e lealdade. Não por menos que o reconhecimento disso tudo foi dado pela Câmara Legislativa, que tornou a Sociedade Esportiva Gerovital patrimônio cultural e imaterial do Distrito Federal. Foi por isso que a gente resolveu fazer essa homenagem, porque é uma atividade muito sadia, né? Essa confraternização, essa união desse grupo, uma pelada durar 60 anos, é porque tem algo em comum, tem algo que a gente não consegue nem explicar. E é claro que esse grande feito não poderia passar sem uma homenagem. A comemoração dos 60 anos do Gerovital teve direito à sessão solene na CLDF. Vem coroar tudo que o Gerovital representa para a sociedade de Brasília. Várias gerações passaram pelo Gerovital. Onde jogava o pai, hoje joga o neto lá. Então é isso, Gerovital é isso aí, essa união. No país do futebol tem pelada que é mais que jogo. É laço, história e patrimônio. Para a turma do Gerovital, os recordes não vão ficar só em campo, mas vão para a história. Esporte é lazer, esporte é cultura, esporte tem que ter esse reconhecimento, né?
Então a gente briga muito por esse papel de trazer o reconhecimento para o Gerovital. E nossa intenção é de descobrir que nós podemos levar também para o Guinness Book, né, a nossa pelada mais antiga, né, ininterrupta, né, de campo oficial. E se depender desses jogadores, ainda vão ser muitos e muitos anos de bola rolando. Um time que não joga só por jogar, joga para viver e para dar um show de juventude. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.